O empregado é obrigado a trabalhar nos domingos e feriados? Quais são os direitos de quem trabalha em domingos e feriados? Olá, eu sou o advogado Breno Brandão. Esse vídeo é para explicar basicamente três questões. O que é o direito de folga e como saber se um empregado é obrigado a trabalhar nos domingos e feriados, além de quais os direitos do empregado que trabalhar nos domingos e nos feriados. Olha, a melhor forma de entender por que o empregado deve ou não deve trabalhar nos domingos e feriados é entendendo primeiro o que é o direito de folga. Pessoal, eu já falei sobre o repouso semanal remunerado em um outro vídeo aqui do canal Trabalhismo. E dessa vez eu vou falar também sobre uma coisa que é um pouquinho só diferente, que é o repouso remunerado. Se você não pegou de pronto aí a diferença nos nomes, presta atenção aqui que a gente vai esclarecer isso agora. É que no direito do trabalho existem os repousos remunerados e os repousos semanais remunerados. Então veja bem, todo empregado tem direito a um dia inteiro de descanso por semana. Com isso, dentro dos 7 dias de cada semana, pelo menos um deles deverá ser de folga. Apesar de ser um dia de descanso, o salário deste dia também deve ser pago. A gente chama isso de repouso semanal remunerado, porque é um dia de repouso que se repete todas as semanas. Outro nome que também pode ser usado é de descanso semanal remunerado. Porém, além desse descanso que se repete todas as semanas, também existem os feriados, que infelizmente não acontecem todas as semanas. O fato é que o feriado ele também é um dia de repouso, apesar de não dever acontecer o trabalho no dia de feriado, ainda assim o empregado tem direito ao salário integral no mês, ou seja, é um dia de repouso, mas também é um dia remunerado. Como o feriado não se repete todas as semanas, a gente não pode chamá-lo de repouso semanal remunerado. O nome correto é apenas repouso remunerado. Entendido? Em relação ao descanso semanal, a nossa Constituição Federal e a CLT determinam que esse descanso deve acontecer de preferência no domingo. Por outro lado, quanto aos feriados, não existe um dia fixo da semana no qual o feriado deverá acontecer. A gente sabe que isso depende do calendário de cada ano. Na prática, acontece o seguinte: nas semanas que tem um feriado, o empregado terá direito a 2 folgas, que são remuneradas. Uma no próprio feriado e outra, preferencialmente, no domingo. Então, agora que ficou muito bem entendido qual que é a regra do direito às folgas nos domingos e nos feriados, vai ficar mais fácil entender as exceções a essa regra, ou seja, entender por que, em algumas situações, os empregados podem ser obrigados a trabalhar nos domingos e feriados. É que existem alguns setores de atividades que a lei brasileira declara como indispensáveis e autoriza que tais atividades não parem de funcionar, nem nos domingos, nem nos feriados. Portanto, a regra é que o empregado só é obrigado a trabalhar nos domingos e feriados se ele estiver vinculado a uma das atividades que a lei autoriza o funcionamento nos domingos e feriados. Ou seja, as atividades que não têm autorização para funcionar em domingos e feriados também não podem obrigar os seus empregados a trabalhar. Essa questão de autorização legal para funcionar tem um detalhe que é chato e é preciso prestar atenção para conseguir entender. Veja bem, existe uma regra para todo o país que indica quais atividades que têm autorização permanente para funcionar nos domingos e feriados.
Mas é sempre importante a gente lembrar que os prefeitos de cada cidade, eles têm autonomia também para restringir o funcionamento de alguma atividade, de acordo com a necessidade particular do município. Tá vendo a complicação aí? Tem uma regra que é ampla para o país inteiro. Só que na prática, os prefeitos eles podem fazer alterações para adequar essa regra ampla à realidade específica lá da sua cidade. Aí o trabalhador que quer saber se a atividade na qual ele trabalha pode ou não funcionar nos domingos e feriados, tem que conferir essas duas coisas, a regra nacional e se existe alguma regra municipal sobre aquela atividade. A lista nacional das atividades que tem autorização para funcionar em domingos e feriados, ela está bem grandinha. O governo federal do presidente Jair Bolsonaro vem aumentando essa lista com o intuito de favorecer as empresas que querem funcionar nos domingos e nos feriados. Atualmente, em junho de 2021, que é quando eu estou gravando esse vídeo, são mais de 80 atividades autorizadas a funcionar em domingos e feriados. E para ajudar você a entender quais tipos de atividades são essas, eu vou citar algumas aqui no vídeo, mas não dá para eu mencionar todas elas. A lista completa você pode ver na descrição do vídeo aqui embaixo ou no site cujo o endereço é trabalhismo.com. Então, algumas atividades que podem funcionar em domingos e feriados são indústrias de laticínios, gelo, purificação e distribuição de água, produção e distribuição de energia elétrica, comércio em geral, quer dizer, todo tipo de comércio, transportes aéreos e rodoviário, serviços portuários e trânsito marítimo de passageiros, empresas de comunicação e publicidade, como as de radiodifusão, televisão, de jornais e revistas, e estabelecimentos de educação e cultura, como bibliotecas, museus, cinemas, orquestras e instituições de culto religioso. Esses são alguns exemplos que eu destaco para vocês. Mas, em geral, as atividades de escritório elas não podem funcionar nos domingos e feriados, ou seja, as atividades que são administrativas. Além disso, eu cito como outros exemplos de atividades que não podem funcionar aos domingos e feriados, as agências bancárias, as instituições de ensino, como escolas, faculdades, cursinhos pré-vestibulares. A minha sugestão é que, se você ficar em dúvida e não conseguir ter certeza se o seu município autoriza o funcionamento de alguma atividade no domingo e feriado, o ideal é que você consulte o sindicato da sua categoria ou um advogado trabalhista. Concluindo este ponto, perceba que, se a atividade na qual você trabalha não tem autorização para funcionar nos domingos e feriados, o empregador não pode obrigar que você trabalhe nesses dias. Nesse caso, a sua ausência ao trabalho nos domingos e feriados não vai poder ser punida como se fosse uma falta injustificada. Pelo contrário, a sua falta será justificada pela lei. Por consequência, você não vai poder sofrer qualquer desconto salarial. O empregador que insistir em exigir trabalho dos seus empregados, mesmo sem ter autorização para funcionar nos domingos e feriados, ele deve ser denunciado à fiscalização do trabalho e ao sindicato dos trabalhadores também. E pode ser acionado na justiça do trabalho, esse empregador, para ele ser impedido de continuar violando o direito dos seus empregados. Por outro lado, como eu mencionei antes, existem várias atividades que estão autorizadas para funcionar nos domingos e nos feriados. Portanto, nesses casos, os trabalhadores têm sim o dever de ir trabalhar. Por isso que é importante entender quais os direitos de quem trabalha em domingos e feriados. E é isso que eu vou explicar a partir de agora. Primeiro, eu destaco que o empregado
ele tem o direito de exigir do seu patrão que seja divulgada uma escala mensal de trabalho para que todo trabalhador saiba exatamente em quais domingos ele deverá trabalhar e quais que serão os seus dias de folga. Isso é uma obrigação do empregador, prevista na CLT. Além disso, o empregado que for escalado para trabalhar no domingo ou no feriado, ele tem direito a ter folga em um outro dia da semana, como compensação. Por exemplo, se acontece um feriado na quarta-feira e o empregado é escalado para trabalhar nesse feriado, ele deve receber a folga na terça-feira ou na quinta-feira, por exemplo. Se essa folga não for concedida, o empregado tem direito de receber em dobro o salário do domingo ou do feriado que ele trabalhou. Além da obrigação do pagamento dobrado, a empresa que desrespeitar o direito à folga, ela deverá ser denunciada ao sindicato dos trabalhadores e à fiscalização do trabalho, podendo ser multada por isso. Também é importante saber que o empregado não pode trabalhar mais do que os 7 dias consecutivos. Lembre-se, a cada 7 dias, que é justamente o período de uma semana, um desses dias obrigatoriamente deverá ser de descanso. Portanto, a escala mensal de serviço ela é obrigada a dar folga ao empregado em cada semana do mês. Se o empregado trabalhar 7 dias seguidos, sem nenhuma folga, o seu patrão será obrigado também a lhe pagar em dobro o valor do 7º dia trabalhado. E nesse caso, a empresa pode ser multada pela fiscalização do trabalho. E também é direito do trabalhador que a folga coincida com o domingo de vez em quando, ou seja, aquela escala organizada pelo empregador vai ter que fazer a folga cair no domingo de tempos em tempos. E que tempo que é esse? Bom, para o empregado do sexo masculino, a folga deverá acontecer num dia de domingo, no mínimo, a cada 7 semanas de trabalho. Eu disse no mínimo, ou seja, não pode ser menos que um domingo a cada 7 semanas, mas obviamente pode ser mais do que isso. Os empregados do sexo masculino que trabalham no comércio, eles têm uma regra que é bem mais benéfica. Para eles, a folga deverá ser num domingo a cada 3 semanas. E para as empregadas do sexo feminino, a lei é mais favorável ainda, porque independente da atividade em que a empregada trabalhe, a folga deverá acontecer num domingo a cada 15 dias, ou seja, a cada 2 semanas. Então, se numa semana a mulher não teve folga no domingo, na semana seguinte será obrigatório que a folga dela seja no domingo. Em outras palavras, semana sim, semana não, haverá folga no domingo para as mulheres. Os empregados que trabalham na escala 12 por 36, ou seja, 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, eles não têm mais o direito de receber em dobro quando o dia de trabalho dele coincidir com o domingo ou com o feriado. Esse direito, infelizmente, foi retirado pela reforma trabalhista, realizada em 2017, na época do governo Michel Temer. Além desses direitos que mencionamos aqui no vídeo, é comum existirem direitos conquistados em convenção coletiva, que é assinada pelo Sindicato dos Trabalhadores. Muitos chamam de dissídio coletivo. Portanto, vale a pena o empregado procurar saber se o seu sindicato tem uma norma específica que lhe garanta mais direitos quando ele trabalhar no domingo ou no feriado. E aí, esse vídeo, esse conteúdo, ele foi importante para você? Você ainda tem alguma dúvida sobre o assunto? Tem alguma sugestão para me enviar? Por gentileza, ajuda a divulgar para que outras pessoas também possam se informar e fique à vontade para deixar o seu comentário no canal do YouTube ou no meu site, cujo endereço é trabalhismo.com. Simples assim mesmo, só trabalhismo.com. Muitíssimo obrigado, até a próxima.